Rádio Católica de Osasco, a rádio online da Diocese de Osasco. Sabia que quase 600 mil brasileiros não têm certidão de nascimento? Algo tão simples e ao mesmo tempo tão importante ainda é negligenciado por muitos brasileiros. Mas por que a certidão de nascimento é tão importante? Porque sem ela, uma pessoa oficialmente não tem nome, sobrenome, nacionalidade. Ela não existe para o Estado. Só com a certidão é possível fazer matrícula escolar, casamento civil, registrar filhos e participar de programas sociais do governo federal, como o Bolsa Família, entre outros. Sem a certidão, você não consegue fazer alistamento militar, abrir conta em banco, obter crédito, comprar terras e imóveis com escritura, entre outras várias atividades. A primeira via da certidão é gratuita e pode ser feita em qualquer cartório. O prazo é de 15 dias depois do nascimento da criança. Povos indígenas também têm direito à certidão de nascimento em igualdade de condições com os demais brasileiros. Exerça seus direitos, faça seu registro e não seja invisível para o Estado. Esta foi uma dica da Rádio Católica de Osasco. Todos os dias, nossa Mãe Maria Santíssima nos espera para rezarmos juntos. 1 hora com Maria, Ângelus, Ofício à Imaculada e Santo Terço. Todos os dias, às 6 da manhã, ao meio-dia e às 6 da tarde. Na Rádio Católica de Osasco. Maria passa na frente e vai abrindo os caminhos. Começa agora, na Rádio Católica de Osasco, programa Eu Creio, Nós Cremos. Apresentação, Padre Vinícius Soares. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito bom dia a todos vocês que nos acompanham na manhã desta terça-feira, dia 13 de setembro, ao vivo através da Rádio Católica de Osasco. O nosso programa matinal das nossas terças-feiras, como diz as próprias publicações da rádio, nosso programa catequético, né? A doutrina católica chegando aí na sua casa, semanalmente, onde a cada catequese nós nos debruçamos sobre alguma área específica da doutrina da nossa igreja. Estamos dentro do mês de setembro, que há muitos anos é dedicado pela igreja no Brasil como sendo o mês das Sagradas Escrituras, justamente para fomentar a nossa maior intimidade, o nosso amor e o nosso conhecimento pela palavra de Deus. São Jerônimo, que é celebrado no dia 30 desse mês, ele que foi o responsável por traduzir a Sagrada Escritura do original grego para o latim, e as Bíblias que nós temos hoje nos mais diferentes idiomas, elas derivam-se da chamada da tradução Vulgata, feita por São Jerônimo. Ele escrevia que desconhecer as Escrituras é, portanto, desconhecer ao próprio Cristo. Então nós queremos ajudar a você e a sua família a crescerem no amor pela Sagrada Escritura. Muitos católicos às vezes ganham a Sagrada Escritura no dia do casamento e deixam lá a Bíblia dentro de casa, na sala, com 3 camadas de poeira, aberta aí no Salmo 90, 91, e nunca acabam folheando, nunca acabam crescendo na intimidade e no amor com a palavra de Deus. Então, mês de setembro é um mês para fomentar. A gente não pode ter intimidade com a palavra de Deus somente no mês da Bíblia, mas muito pelo contrário, o mês da Bíblia serve para justamente aumentar o nosso amor pela palavra de Deus. É tão bonito quando a gente encontra um católico que conhece a palavra de Deus. E veja, para conhecer a palavra de Deus, você não precisa estudá-la exegeticamente de Gênesis a Apocalipse. Mas se você já fizer apenas a leitura da liturgia diária, todo santo dia, isso já te ajuda muito a crescer no amor pela palavra e transforma também a tua própria vida de oração. Talvez você não conheça aí o método da leitura orante da palavra de Deus, algo que você pode aprofundar a sua vida de oração a partir da leitura da palavra de Deus. Enfim, formas para nós podermos crescer no amor à palavra do Senhor não faltam, e é justamente sobre isso que nós vamos tratar ao longo das séries de catequeses que nós iniciamos no dia de hoje, tratando muito particularmente primeiro dos Santos Evangelhos. Os Santos Evangelhos são o coração das Sagradas Escrituras.
Nós devemos ler as Sagradas Escrituras a partir dos Santos Evangelhos. E hoje nós vamos começar a trabalhar especialmente os evangelhos chamados sinóticos. Quais são, padre, os evangelhos sinóticos? Os evangelhos de Marcos, segundo Marcos, Mateus e Lucas. Quero convidar você então a tomar nas mãos a Sagrada Escritura para que juntos nós possamos começar a nossa série de estudos. Passe adiante, compartilhe, curta, mande para outras pessoas, você catequista, você ministro da palavra, você leigo e leiga, agente engajado na sua comunidade, e você, pai e mãe de família, que deseja fazer a sua família crescer alicerçada na palavra de Deus, curta e compartilhe a nossa live, o nosso programa. Lembre que a própria palavra de Deus nos ensina, uma casa edificada sobre a rocha, ela ficará em pé. Agora, uma casa edificada sobre a areia, na primeira tribulação que der, a ruína dela será completa. Então, você edifique a sua casa, edifique a sua família em cima da rocha firme da palavra santa de Deus, nosso Senhor. Vamos agora, então, fazer o nosso pequeno intervalo. É o tempo de você pegar a Sagrada Escritura, é o tempo de você tomar nas mãos a palavra de Deus e desde já deixar aqui, nos comentários da nossa live, ou também enviar a sua mensagem para o nosso programa. Se você tem alguma intenção pela qual você quer rezar no começo do nosso programa, se você tem alguma dúvida sobre a palavra de Deus, pode colocar para nós, seja nos comentários, seja também na nossa mensagem via WhatsApp, DDD 11 94005 3900. DDD 11 94005 3900. O programa Eu Creio, Nós Cremos está no ar, tratando nesse mês de setembro sobre a Bíblia Sagrada, sobre a Palavra de Deus. Mês de crescermos, então, no amor e no conhecimento das Sagradas Escrituras. Deus que se permite narrar, Deus que se permite colocar-se na linguagem humana. Esse é o mistério de amor que perpassa toda a Sagrada Escritura. Até daqui a pouco, vamos então daqui a pouquinho estudar a Palavra Santa de Deus. Deus te abençoe. Muito bem, estamos de volta com o programa Eu Creio, Nós Cremos. Quero convidar você de maneira especial agora a colocar-se na presença de Deus. Em uma das parábolas do Evangelho segundo São Mateus, nosso Senhor Jesus Cristo compara a palavra de Deus a uma pequena semente que é lançada em diversos tipos de terreno comparados ao coração humano. Algumas pessoas têm um coração similar a um terreno pedregoso, outras a um terreno espinhento, outras a um terreno bastante insípido e raso e outras a um terreno bastante fértil, onde a semente da palavra, quando entra, germina e produz frutos abundantes que servirão depois para a eternidade. E nós queremos pedir a Deus nessa oração que a nossa vida diariamente seja um terreno fértil, onde a semente da palavra do Senhor possa encontrar aí a acolhida. A palavra do Senhor precisa mudar a nossa vida. No Evangelho segundo São Lucas, capítulo 14, versículos de 25 a 33, Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, versículos de 25 a 33, esse evangelho que foi proclamado na missa do 23º domingo do tempo comum, portanto, há 15 dias atrás, na missa do dia 4 de setembro, nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer nesse evangelho que se alguém quiser segui-lo, deve obedecê-lo. Vocês devem recordar-se de quando esse evangelho foi proclamado. Uma grande multidão seguia a Cristo, não porque queria obedecê-lo ou porque talvez encontrasse na sua palavra o sentido para as suas vidas, mas uma grande multidão seguia o Senhor por conta dos milagres que ele realizou. Diante da enormidade da multidão que estava ali seguindo o Senhor Jesus Cristo, ele não tem receio algum de olhar para trás e, diante da multidão, dar um grande choque de realidade neles. Se alguém quiser me seguir, deve renunciar a pai, mãe, filhos, filhas, irmãos e irmãs e até desapegar-se de si mesmo. Tomar a sua cruz a cada dia e seguir-me. Quem quiser me seguir deverá ser meu discípulo.
Em outras palavras, quem quiser seguir a Cristo deve colocar-se atrás dele. Ele é mestre. Cada vez que nós abrimos a Sagrada Escritura e nós vamos aprendendo quem é o Senhor Jesus, porque através das suas palavras e das suas ações, ele é a revelação de Deus. Cada vez que nós vamos nos aprofundando no estudo das Escrituras, nós vamos nos tornando discípulos de Cristo. O caminho dos santos evangelhos que nós iniciamos o estudo hoje, nada mais é do que um caminho de discipulado. O mestre vai nos forjando e nos configurando à sua imagem e à sua semelhança. Nosso Senhor Jesus Cristo, nessa passagem que nós estamos refletindo de Lucas 14, nosso Senhor, ele vem para explicitar as exigências do seu seguimento. Há algumas semanas atrás, nosso Senhor Jesus Cristo participava de um banquete, onde nesse banquete ele se assustava na casa dos fariseus, porque as pessoas que chegavam não escolhiam os últimos lugares, mas escolhiam os primeiros. E nosso Senhor, assustando-se com essa postura por parte dos convidados, ele olha para os seus discípulos e diz: vocês não devem fazer isso. Vocês não devem buscar os primeiros lugares e muito menos convidar apenas as pessoas que podem fazer o bem a vocês em troca. Muito pelo contrário. Quando tu fores convidado para um banquete, vai ocupar os últimos lugares. Já dizia Santa Teresinha, né? Ocupemos o último lugar. Ninguém brigará conosco por causa dele. E além de Jesus nos dar a receita para ocuparmos o último lugar, pede também, quando tu deres uma festa, não convides aqueles que podem te retribuir. Vá buscar a quem não tiver recompensa alguma para te dar. Ora, se esse evangelho já nos trazia duas exigências muito fortes para o seguimento de Cristo, que são a humildade e o amor gratuito, o amor desinteressado, não era à toa que Santo Agostinho, parênteses, que Santo Agostinho escrevia: se você quer construir o prédio da santidade, coloque como fundamento a pedra da humildade. O fundamento, a humildade é a chave que abre todas as portas, inclusive a porta do coração de Deus nosso Senhor. Olha, se essas exigências já nos eram muito fortes, quando Jesus, na missa dominical, nos proclamou que quem quiser segui-lo deve desapegar-se até de si, ele veio nos mostrar que o seguimento dele é bastante exigente. Todos são chamados a segui-lo. Todos são chamados a seguir o Senhor de perto, mas nem todos estão dispostos a caminhar atrás dele. Nem todos estão dispostos a serem discípulos do Senhor. Nem todos estão dispostos a obedecerem-no. Quem é que se faz discípulo de Cristo? Quem obedece a sua palavra. Agora, quem quer ser mestre da própria vida não pode ser discípulo de Cristo. Porque se ele não é mestre da nossa própria vida, nós nos governamos sozinhos. Por isso que ele vai dizer nesse evangelho: quem quiser me seguir terá que ser meu discípulo. Em outras palavras, eu começo essa catequese questionando a mim e a vocês também. Quem é o mestre da nossa vida? Nós temos conduzido a nossa vida através da sabedoria do mundo ou através da sabedoria de Deus? Ao longo das últimas semanas, nós refletimos nas missas feriais, isto é, as missas de dia de semana, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Em uma das missas especificamente, se não me falha a memória, na quinta-feira da 22ª semana do tempo comum, o apóstolo Paulo fez ali uma distinção muito severa entre a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. Aquilo que o mundo considera como sábio, aquilo que o mundo aplaude, é aquilo que para Deus é considerado como sendo estulto. Aquilo que o mundo considera como sendo genioso, as coisas mais exorbitantes aí aplaudidas pelo mundo, diante da imensa e da infinita sabedoria de Deus, são coisas que são estultas. Agora, qual sabedoria, qual palavra tem tido força para mudar os meus pensamentos, as minhas escolhas, a minha forma de relacionar-se comigo mesmo, com Deus, com o mundo, com tudo, né? Com tudo. Porque uma pessoa que conhece a Deus, ela muda até o seu jeito de se relacionar até com a comida. Porque para quem conhece a Deus, entra aí a questão do jejum. Para quem conhece a Deus, entra aí a questão do amor aos inimigos, do perdão a quem nos odeia, da bênção para quem nos amaldiçoa, do perdoar 70 vezes 7, do oferecer uma face quando a outra é agredida. Ora, a palavra de Cristo tem tido poder de transformar a minha vida e a tua vida?
Muitas vezes, nós precisamos tomar cuidado. Há muita gente em que o evangelho sai da língua, mas não está na vida. Há muita gente que o evangelho está na língua, mas não está no coração. Vejam que nosso Senhor, quando começou essa passagem do evangelho, essa perícope, quando o Senhor começou essa perícope, muita gente estava seguindo a ele. E Jesus não está interessado na quantidade dos seus seguidores, mas acima de tudo na qualidade. Cristo não estava desesperado em ter um exorbitante número de seguidores, tais quais nós vemos hoje nas redes sociais, tantos canais que estão implorando, tantos digitais influencers que fazem de tudo para conseguir um número exorbitante de seguidores. Não é esse o caminho do evangelho, até porque quando o evangelho é pregado, ele desagrada. O evangelho ele não é pregado para agradar, o evangelho ele não é pregado para passar a mão na cabeça de ninguém. A prova viva disso é essa passagem através da qual nós estamos abrindo o nosso programa no dia de hoje. Os santos evangelhos, a palavra de Deus, servem para que nós possamos abrir os nossos olhos e o nosso coração para entender que a gente não sabe nada. Uma das passagens do livro da sabedoria vai falar, olha, nós mal conseguimos compreender aquilo que está à nossa mão. O livro da sabedoria nos ensina, a gente não sabe nada, quem sabe tudo é Deus. E é por isso que Cristo vem dizer, quem quiser me seguir vai ter que se deixar conduzir por mim. Porque se você, ser humano, for conduzir a tua própria vida, vai chegar no fim da sua vida e ela vai ser uma torre inacabada, vai ser uma batalha que é perdida. O que vai adiantar a gente lutar, viver e no fim das contas não termos concluído a missão que o Senhor esperou de cada um de nós? A palavra de Deus tem poder na tua vida? A palavra do Senhor tem poder de te transformar? Vejam, pelo simples encontro com Cristo, a vida de muita gente foi mudada. Bartimeu passou a enxergar. Maria Madalena foi liberta de 7 demônios. Levi deixou a coletoria de impostos, largou o dinheiro, largou de depositar a sua felicidade em tesouros que a traça corrói. Zaqueu a mesma coisa. Levi torna-se Mateus. E sendo olhado com misericórdia pelo Senhor, levanta-se da coletoria e vai buscar riquezas muito maiores, a verdadeira riqueza que é Jesus Cristo. A mulher samaritana, através do encontro com Cristo, deixou de depositar a sua confiança nos seres humanos, deixou de depositar a sua felicidade nos relacionamentos que ela tinha, porque o que aquela mulher pensava? Ela pensava que a felicidade dela estava em relacionar-se. Ela depositava sua felicidade em um relacionamento atrás do outro. Certamente cada um que passou pela vida dela levou um pouco dela junto. E foram destruindo essa mulher por dentro. Até que chega o momento em que aquele deserto que aquela mulher vivia dentro do seu coração torna-se ali irrigado pela fonte de água viva, que quem dela bebe nunca mais terá sede. Jesus, quando senta em cima do poço de Jacó, o Senhor Jesus Cristo diz a ela, que ele é a água viva, que quem dele beber nunca mais terá sede, será saciado para a vida eterna. A vida de Lázaro muda. Lázaro, que estava já morto há 4 dias, o Senhor, pelo poder da sua palavra, faz rolar a pedra e chama Lázaro para fora do túmulo. A mulher hemorroísa, 12 anos sofrendo, e quando ela toca em Jesus, uma força sai dele e ela é curada. A filha de Jairo, que estava morta, e quando o Senhor disse, menina, levanta-te, ela levantou. A palavra de Deus tem tido esse poder de nos ressuscitar, de nos curar, de nos levantar, de mudar a forma através das quais nós nos relacionamos com absolutamente tudo. Como tem sido a minha e a tua relação com a palavra de Deus? Quem quiser ser discípulo de Cristo precisará obedecer a sua palavra. Obedecer a palavra do Senhor significa permitir-se moldar por ela. Então a palavra tem que mudar você. A palavra tem que mudar a sua forma de ver o mundo. Não dá para ser discípulo de Cristo coadunando, colaborando, concordando com o mundo. Não dá para você ser discípulo de Cristo e ser favorável ao aborto. Não dá para você ser discípulo de Cristo e ser favorável à ideologia de gênero. Não dá para você ser discípulo de Cristo e ser favorável às uniões ilegítimas. Não dá para você ser discípulo de Cristo e você não concordar com uma vida de castidade antes do casamento.
Veja, a palavra do Senhor tem que nos mudar. E eu não digo apenas com fidelidade 100% à doutrina, mas, acima de tudo, uma fidelidade na prática e no testemunho. Se eu sou discípulo de Cristo, quando alguém me bate numa face, eu tenho que oferecer a outra. Não é fácil. Não é fácil. Se eu sou discípulo de Cristo, eu preciso perdoar não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Se eu sou discípulo de Cristo, eu não vou amar quem merece. Eu não vou perdoar quem merece. Mas eu vou perdoar e vou amar quem precisa. Se a gente for esperar os outros merecerem, a gente vai perdoar e vai amar nunca. Nós devemos amar e perdoar porque Cristo nos amou. Olhemos para a palavra do Senhor. Através daquilo que Ele disse, daquilo que Ele anunciou. Lembrando que as palavras de Cristo corroboram as suas ações e vice-versa. Mediante aquilo que nosso Mestre nos ensinou, nós possamos também descobrir nessa palavra que sacia e que dá vida, a fonte para a nossa felicidade e a fonte que preenche toda a nossa existência. Que a palavra de Deus te mude. Que a palavra de Deus mude o teu coração, que a palavra de Deus encontre no teu coração um terreno fértil e generoso, aonde, quando ela for germinada, ela possa gerar frutos abundantes para a vida eterna. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a bem realizá-las, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que nós fizermos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Muito bem. Depois de pedirmos a Deus que a sua palavra nos mude e nos transforme por dentro, entramos então finalmente, no estudo aprofundado da Sagrada Escritura. Lembrando, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, para a palavra de Deus, a nossa pergunta nunca é: isso foi assim? Mas toda a Bíblia Sagrada, ela sempre precisa ser olhada pelo sentido teológico. Quando nós batemos o olho na Bíblia, a nossa pergunta é: o que é que o Senhor quer nos ensinar com isso? O que é que Deus quis nos ensinar com aquilo que está escrito aqui? Do começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse, um fio condutor percorre toda a Bíblia, nos 73 livros que estão presentes nela. E esse fio condutor é chamado de Espírito Santo. Em outra catequese, vale a pena até a gente revisitar, acho que futuramente vale a pena nós retomarmos esses temas, quando eu falei sobre as fontes da fé, Escritura, tradição e magistério, nós temos na Palavra Santa de Deus uma das fontes da nossa fé. Tudo aquilo que está aqui é digno de fé. Tudo aquilo que está aqui é impassível de erro. Então, que existem erros na Sagrada Escritura? Do ponto de vista teológico e doutrinário, absolutamente nenhum. Existe um dogma de fé, uma verdade de fé, chamado inerrância bíblica. Tudo aquilo que aqui está escrito foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então, assim, quando você vai abrir, às vezes, YouTube, quando você abre o Facebook, quando você abre as suas redes sociais, vira e mexe, aparece aí um filho de Filisteu, um filho de fariseu, aparece aí um filho de Caifás e de Anás, desconstruindo a Bíblia. Você abre aí um serviço de streaming, tem lá um documentário, As Grandes Mentiras da Bíblia. Veja, o que está aqui na Sagrada Escritura, para mim e para você, católico apostólico romano, é matéria de fé e está sustentado pelo dogma da inerrância bíblica. Aquilo que aqui está foi escrito sob inspiração do Espírito Santo de Deus, que usou de pessoas para transcrever através de palavras os grandes feitos de Deus na história da salvação. Sobre esse tema que o padre aqui está falando, você pode se aprofundar melhor no documento, na Constituição do Concílio Vaticano II, chamada Dei Verbum.
um dos documentos, a Constituição dogmática, um dos documentos menores e mais profundos do Concílio Vaticano II, que é esse documento sobre a revelação divina. O termo Dei Verbum significa palavra de Deus. E a Dei Verbum vai discorrer através da relação e através do significado de cada uma das fontes da nossa fé. Escritura, tradição e magistério. Da tradição nasce a Escritura. São como vai dizer a própria Dei Verbum, são dois rios que vertem de uma única fonte, a revelação. Cristo Jesus é a plenitude da revelação do Pai. Tudo aquilo que Deus disse de Deus, Ele o disse e o fez em Jesus de Nazaré. De tal maneira que o Antigo Testamento foi a primeira parte da revelação de Deus, o Senhor foi se revelando, a iniciativa de revelar-se parte sempre do Senhor, Ele foi chamando homens e mulheres, através dos quais Ele foi fazendo aliança, até que, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, ocorre a plenitude da revelação. Como eu falava na oração inicial, nas suas palavras e nas suas obras, Cristo Jesus nos revela plenamente quem é o Pai. Ele é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criatura. Na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos então a plenitude da revelação. A Escritura e a tradição são dois rios que brotam de uma única nascente, a revelação de Deus, cuja plenitude se dá na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo aquilo que foi narrado, num primeiro momento, foi contado. E aí está essa relação mútua entre tradição e entre Escritura. Porque aquilo que é a tradição é a transmissão oral daquilo que depois foi escrito. E a Escritura, do começo ao fim dela, ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito usa de inspiração divina, portanto é o Espírito de Deus quem inspira, hagiógrafos, hagios grafos, ou seja, escrita sagrada, escrita santa. O Espírito de Deus usou de pessoas, de hagiógrafos, para transmitir, Deus deixou-se narrar através de palavras. O Espírito usou de homens, de hagiógrafos, para que através de palavras Deus pudesse transmitir a nós, na nossa linguagem, a sua história, os seus grandes feitos em meio à nossa própria história da salvação. Então vejam, a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição são duas das fontes da nossa fé. A terceira outra fonte que vai surgir é o magistério da Igreja. Quem interpreta a palavra? A Igreja. Quem tem autoridade para interpretar, quem tem autoridade para dizer aquilo que está ensinado, aquilo que está significado aqui na palavra de Deus, é sempre a Igreja. Muito cuidado com quem interpreta a palavra de Deus da própria cabeça. Nós não podemos, até você ministro da palavra, eu como padre, os diáconos, nós que vamos ensinar, você catequista, nós que vamos ensinar a palavra de Deus e pregar e ensinar em nome da igreja, porque veja, o padre não fala em nome próprio, ele fala em nome da igreja, um catequista é um ministro que fala em nome da igreja, tanto é que o Papa Francisco instituiu o ministério de catequista e no diretório para a catequese o Papa vai dizer que o catequista ensina em nome da igreja. O ministro da palavra, que é um servo, a palavra ministro, vem do latim minister, servus, servo. O ministro é um servo da palavra. Quando nós vamos ensinar a palavra de Deus, a gente não abre simplesmente a palavra e fala, eu acho que Deus quer dizer isso. Se nós vamos ensinar a palavra de Deus, nós sempre vamos buscar a interpretação da igreja. Ninguém pode falar, e nós não podemos fazer da homilia ou da catequese, né, uma reunião de achismo. Eu acho, Deus colocou no meu coração. Não é assim que se prega. Não é assim que se anuncia a palavra. Por quê? Sob o falso pretexto desse eu acho, Deus colocou no meu coração. Veja, eu tinha um professor na faculdade que dizia, se você quiser, você abre a Bíblia e você acha aqui pretexto para fazer qualquer coisa.
Tem gente que justifica as coisas mais estapafúrdias possíveis fazendo uma leitura totalmente ao pé da letra e totalmente inventada da sua própria cabeça a partir da Sagrada Escritura. Quem interpreta as Escrituras é a igreja. Cristo confiou à sua igreja a missão de interpretar e transmitir o depósito da fé. Então, são as três fontes da nossa fé que estão completamente aí interligadas: tradição, Escritura e magistério. Aquilo que foi contado, aquilo que foi divinamente revelado, torna-se narrado e cabe à igreja a interpretação e o ensino da palavra santa do Senhor. Tudo que está aqui é digno de fé, porque tudo que está aqui na palavra de Deus foi inspirado pelo Espírito Santo. O nosso questionamento, como já ocorreu de muitos biblistas, muitos exegetas, até do ponto de vista histórico, para se aprofundar, para querer entrar melhor no cenário, porque o que está aqui não são fábulas, não são histórias para boi dormir, não são contos de fadas. O que está aqui, por detrás de tudo, existe sim um ensinamento de Deus. A gente pode até entrar para questionar, para se aprofundar do ponto de vista histórico, mas jamais do ponto de vista teológico. Não queira brincar de desconstruir a palavra de Deus, como eu já vi muitos teólogos fazerem, né? Desconstrói. A pessoa, ela entra de tal maneira no método histórico crítico que ela vai desconstruindo. Vai pregar o quê, meu Deus do céu? O que está na Sagrada Escritura é verdade indiscutível de fé. Do começo ao fim, é sempre o Espírito de Deus quem a inspira e quem dá a ela a sustentação. O que está aqui na Bíblia não possui erro algum. Volto a dizer, qual é a pergunta? É isso, foi assim? Não. A pergunta é, o que é que Deus quer ensinar? O que é que Deus quis transmitir por detrás desse acontecimento? Bom, nós vamos tratar especificamente, valeria apenas a pena aí uma catequese sobre toda a Sagrada Escritura, sobre Antigo e Novo Testamento, mas eu quero ir direto nesse mês da Bíblia, muito particularmente sobre o coração dos santos da Sagrada Escritura, que são os santos evangelhos. Né? O coração da palavra de Deus são os santos evangelhos. E nós temos aí 4 evangelhos, os chamados evangelhos sinóticos e o evangelho segundo João, que não é o evangelho sinótico. Quem são os evangelhos sinóticos? Mateus, Marcos e Lucas. Ou falando na ordem certa, Marcos, Mateus e Lucas. A palavra sinótico significa aquilo que deve ser olhado em conjunto. Aquilo deve ser olhado junto. Sinóticos. Estamos agora num processo de sínodo na igreja. Sin significa juntar. Rodós significa caminho. O processo do sínodo é o quê? Caminhar juntos. Sin-odós. Caminhada sinodal, caminhada em conjunto. Os evangelhos sinóticos são evangelhos que devem ser olhados em conjunto, porque são evangelhos que têm uma redação muito parecida. Especialmente o evangelho segundo São Marcos, ele é tido como sendo a fonte para os outros 2 evangelhos sinóticos, que são os evangelhos de Mateus e o evangelho segundo São Lucas. Esses 3 evangelhos, os evangelhos sinóticos, devem ser olhados em conjuntos. Esse fenômeno literário dos sinóticos, ele diz respeito a textos paralelos que podem ser encontrados nos 3 evangelhos com convergências e divergências. Esses 3 evangelhos, eles têm muitas semelhanças. Podem ter alguma divergência entre um ou outro, mas eles seguem um esquema literário e um estilo de redação que é completamente diferente do estilo com o qual foi escrito o Evangelho segundo João. O que é importante nós sabermos? Cada um dos santos evangelhos foi redigido em lugares diferentes, em épocas diferentes, por pessoas diferentes. E é por isso que os 3 têm conotações distintas. O Evangelho segundo Mateus é atribuído à comunidade que foi evangelizada pelo apóstolo e evangelista São Mateus, como o Evangelho segundo Marcos é atribuído à comunidade que cresceu em torno da pregação do evangelista São Marcos, e a mesma coisa o Evangelho segundo Lucas. Cada uma dessas 3 comunidades tinha uma história diferente, como por exemplo o Evangelho segundo Mateus, ele é repleto de hebraísmos. Por quê? Porque ele foi escrito em meio a uma comunidade que sofria uma gravíssima repressão e rejeição por parte dos judeus, inclusive com expulsão da sinagoga.
O Evangelho segundo Marcos, ele já segue uma outra pegada, né? O Evangelho segundo Marcos é o Evangelho do discipulado. É muito frisado no Evangelho segundo Marcos a questão do discipulado, de colocar-se atrás de Cristo. Já o Evangelho segundo Lucas, não. O Evangelho segundo Lucas tem como núcleo o anúncio da boa nova aos pobres, que no hoje experimentam a salvação de Deus presente na sua vida. Por exemplo, o Evangelho segundo Lucas, ele traz a palavra, a expressão hoje, em diferentes momentos, para mostrar a proximidade da presença da Boa Nova, da presença do Messias que vem para particularmente estar junto aos pobres. Na noite do nascimento de Cristo, no Evangelho segundo São Lucas, nós vemos ali os anjos de Deus cantando no céu, anunciando aos pastores: hoje eu vos anuncio uma grande alegria, hoje vos nasceu em Belém da Judéia um Salvador, que é Cristo o Senhor. Depois, mais tarde, né, quando nosso Senhor Jesus Cristo vai se encontrar com Zaqueu, ele vai falar: hoje, Zaqueu, desce daí, desce depressa, porque hoje eu devo ficar em tua casa, hoje a salvação entrou na sua casa. E depois, nós somos convidados também a lembrar do último momento da vida de Cristo. A última palavra que Cristo dirige a uma criatura terrena no Evangelho segundo Lucas é a um ladrão, o bom ladrão. Depois que o bom ladrão se arrepende, fala a Jesus: lembra-te de mim quando entrares em teu reinado. Novamente o Senhor usa a palavra hoje. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Vejam, os três evangelhos têm as suas peculiaridades, suas características próprias, que narram diferentes aspectos da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Passagens que nós encontramos em um evangelho podem não estar no outro. Os evangelhos não são uma biografia de Cristo, é importante frisar isso. Até porque todos eles, se fosse uma biografia, apresentariam aí uma grande lacuna. Nós temos relatos da infância do Senhor em Mateus e em Lucas, mas não temos em Marcos. E mesmo assim, nos Santos Evangelhos, para-se quando Jesus tem 12 anos de idade. Com 12 anos, quando o Senhor é perdido e encontrado no templo, né? Depois dessa passagem da perda e do encontro no templo, nós temos uma grande lacuna, dos 12 até os 30 anos do Senhor. É o chamado da vida é o chamado período da vida escondida, em que Cristo ele vive na carpintaria e na casinha santa de Nazaré, sendo educado por um pai e uma mãe na fé e no trabalho, tornando-se ali santificando, tornando-se ali de fato um ser humano que vive todas as realidades, obviamente a segunda pessoa da Trindade Santa, mas que vive ali todas as realidades, os desafios que são inerentes à realidade da vida familiar. Tudo aquilo que Cristo assumiu, ele redimiu, já ensinava Santo Irineu de Lyon, doutor da Igreja. Tudo aquilo que nosso Senhor passou, tudo aquilo que ele assumiu na sua carne, ele redimiu. E uma prova viva disso é esse período da sua vida escondida, né, dos 12 até os 30 anos de idade, quando ele vai santificando a realidade familiar. Mas nos Santos Evangelhos é uma lacuna. Nós não temos relatos evangélicos da vida escondida de Cristo dos seus 12 aos seus 30 anos de idade. Então os evangelhos eles vão se complementando, vão se completando um ao outro. Quando nós olhamos para esses três especialmente para fazer uma leitura sinótica, encontramos semelhanças e diferenças. Por exemplo, a crucificação do Senhor entre ladrões estão presentes nos três sinóticos. Em Mateus e Marcos, os dois ladrões falam. Por exemplo, e só em Lucas, por exemplo, um insulta o Senhor. Só em Lucas um ladrão insulta o Senhor. Agora, também só em Lucas um dos ladrões ele vai ganhar o paraíso. Né? Nós somos chamados a olhar para os Santos Evangelhos para aprender da praxis de Cristo a mudar toda a nossa própria vida também. A praxis de Jesus é quem revela seu ensinamento sobre doutrina. A fé cristã é, antes de mais nada, um encontro com Cristo, não uma repetição exacerbada de doutrinas. A praxis cristã nasce da prática de Jesus de Nazaré, e por isso que desconhecer os evangelhos é desconhecer o próprio Senhor. O núcleo central da nossa fé é o querigma, ou seja, a paixão, morte e ressurreição de Cristo.
Quando nós aprendemos o querigma, nós aprendemos daí o desdobramento de todas as áreas da nossa fé. Eu tinha um professor de teologia, quando ele ia ensinar teologia pra gente, ele passava assim uma linha do tempo e colocava Jesus bem no meio. O que veio antes dele é teologia da criação. Profetas, todo o processo através do qual Deus foi fazendo para salvar o mundo. O que vem depois dele é a escatologia. O estudo do que vem depois, o estudo da nossa finalidade última, ele está no meio de tudo. Então, por isso que os santos evangelhos são o coração da Sagrada Escritura. Vejam, meus queridos irmãos, né? Nós olhamos para os santos evangelhos e aprendemos deles as palavras e as ações de nosso Senhor Jesus Cristo, para que a partir do modo como Cristo agiu, nós também sigamos o seu exemplo, não tanto pela decoração, mas acima de tudo pelo testemunho. Uma coisa que eu vou frisar aqui, antes de nós irmos para o nosso pequeno intervalo, para adentrar a última parte dessa introdução aos santos evangelhos, é que a atribuição dos evangelhos aos evangelistas é do segundo século. Até o segundo século, os textos circulavam sem nenhum autor. Nenhum dos santos evangelhos foi escrito pelas pessoas a quem são atribuídos. Agora, a igreja, teologicamente, atribui as raízes deles, reconhecendo as raízes deles nas pessoas através das quais eles são atribuídos. Como eu falei agora há pouco, o Evangelho segundo São Lucas nasce através da comunidade que foi evangelizada pelo evangelista São Lucas. O Evangelho segundo Mateus nasce através da comunidade que foi evangelizada por São Mateus e assim por diante. Então a atribuição parte aí do segundo século. E lembra, nós chamamos sempre Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, segundo Mateus, segundo Marcos, segundo João. Nós não dizemos que é o evangelho de Marcos, de Mateus, de Lucas e de João, porque o evangelho é sempre de Cristo. Foi ele quem pela sua morte e ressurreição deu vida e salvação ao mundo. Então a palavra evangelho vem do grego evangelion, que significa boa nova. Mensagem boa, boa nova. Então os santos evangelhos são de Jesus, narrados, escritos, concebidos pelos santos evangelistas. Então, queria frisar isso antes da gente ir para o nosso pequeno intervalo e espero que você esteja acompanhando aí. Nós entendemos o quê? A Escritura Sagrada é de inspiração divina, nela não há erros. De Gênesis a Apocalipse, quem inspira o fio condutor é o Espírito Santo de Deus e os santos evangelhos devem ser entendidos por cada um de nós como sendo o coração das Sagradas Escrituras. Olhando para a praxis de Cristo, nós aprendemos para a nossa própria vida aquilo que o Senhor espera de nós. Então até daqui a pouquinho, nós voltamos já, continuando aí a nossa catequese sobre os santos evangelhos. Até daqui a pouco. Muito bem, estamos aqui de volta. Então, meus irmãos queridos, hoje é apenas uma introdução à Sagrada Escritura em si e aos santos evangelhos. Nós teremos catequeses específicas sobre cada um dos santos evangelhos, começando por São Marcos, depois indo para São Mateus e finalizando depois com São Lucas. Com São João é mais profundo, ficará um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais adiante, para que nós possamos aí transmitir os preciosos ensinamentos do Evangelho segundo João para uma linguagem mais pastoral e mais acessível para todos. Meus irmãos, os três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles têm aquilo que a teologia bíblica chama de esquema básico. Todos eles têm um pano de fundo geográfico. Os sinóticos começam na Galileia, depois mostram nosso Senhor Jesus Cristo subindo para Jerusalém,
Depois, o ministério dele na Judéia e especificamente a conclusão do ministério de Nosso Senhor Jesus Cristo em Jerusalém, que era a capital da Judéia. Então vejam, são regiões distintas. Nosso Senhor nasce na Galiléia, ele era galileu. Depois, ele sobe para Jerusalém, na subida ele desenvolve seu ministério e depois o ministério do Senhor na Judéia. Todos os evangelhos sinóticos, eles são ambientados nesse pano de fundo geográfico. Galiléia, subida para Jerusalém e Judéia. Com relação a esse pano de fundo geográfico, os evangelhos da infância presentes em Mateus e em Lucas não entram nesse esquema básico, visto que eles devem ser olhados de maneira separada. Então, os santos evangelhos, cada qual, como eu falei, tem as suas características. Passagens da Sagrada Escritura que estão presentes nos três são chamadas perícopes tradicionais. Preste atenção. Passagens dos santos evangelhos que estão presentes em Marcos, Mateus e Lucas são chamadas perícopes tradicionais. Uma perícope é uma passagem, um relato do evangelho que tenha começo, meio e fim. Uma perícope. Uma perícope tradicional está presente nos três. Exemplo, a tempestade acalmada. Exemplo, a multiplicação dos pães. São perícopes que estão presentes nos três evangelhos. Agora, uma perícope que está presente em apenas um deles é chamada de perícope redacional. Exemplo, uma perícope redacional lucana, a anunciação do Senhor. O anjo Gabriel, que vai à Santa Casinha de Nazaré, e ali tem aquele belíssimo relato do diálogo com o anjo, do anjo com a Santíssima Virgem, o sim de Nossa Senhora. Depois, Maria Santíssima, que vai fazer a visitação a Isabel e canta o Magnificat, por exemplo, assim como a Anunciação e o nascimento do Senhor em Belém da Judéia, são perícopes redacionais lucanas. Uma perícope redacional matiana, por exemplo, é a apresentação do menino Jesus no templo. Isso está presente lá no Evangelho segundo São Mateus. Nós temos aí cada uma, por exemplo, outra perícope redacional lucana, que vale a pena mencionar aqui, é Marta e Maria. Marta e Maria só está presente no Evangelho segundo São Lucas. Não existe outro evangelista que vá narrar a visita e aquele diálogo. Marta, Marta, tu te inquietas e andas agitada com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte que não lhe será tirada. Então nós temos, por exemplo, em São Lucas, vários exemplos de perícopes que são redacionais dele. Então está essa distinção. Uma perícope tradicional está presente nos três sinóticos. Uma perícope redacional está presente em apenas um deles. Mateus joga o menino Jesus no Egito. A apresentação do menino Jesus no templo é lucana, não é matiana. Mateus joga o menino Jesus na fuga. Mateus é o único que vai relatar, por exemplo, a fuga do menino Jesus da Terra Santa para o Egito em decorrência da perseguição de Herodes. Perdoem-me a confusão aqui. Então, Lucas joga o menino no templo. Mateus joga o menino no Egito, porque Mateus vai focar em Cristo como sendo o novo Moisés. Mateus foca nisso. Jesus como sendo o novo Moisés. Mateus, por exemplo, vai narrar as bem-aventuranças. Jesus, que em cima do monte, também dá o seu código legal, o seu código de leis, as chamadas bem-aventuranças, no chamado Sermão da Montanha. E também existem, por exemplo, elementos que são chamados de elementos translocados. Em Mateus e em Marcos, na hora da tentação do Senhor no deserto, os anjos do Senhor servem o Senhor assim que Satanás o deixa. Lucas não fala que os anjos servem o Senhor logo depois que Satanás o deixa na hora da tentação no deserto. Lucas não fala de anjo ajudando o Senhor, mas Lucas é o único que vai falar de anjos ajudando o Senhor no Horto das Oliveiras. Um anjo consola a Cristo. Então é um elemento translocado. Os anjos que Lucas não apresenta ali na hora
da tentação no deserto, Lucas apresenta na hora da verdadeira tentação, que é a tentação do Jardim das Oliveiras, a chamada Peirasmos, né, que é a tentação final, a prova final. Quanto mais a gente vai se debruçando, mais nós vamos percebendo elementos riquíssimos que servem para que nós, quanto mais conhecemos as Escrituras, mais nos apaixonemos pelo Senhor e possamos, além de amar as Escrituras, professar a nossa fé com o nosso coração bastante aberto, com o nosso coração bastante convicto. Então nós começamos hoje a nossa catequese sobre a Palavra de Deus, sobre os Santos Evangelhos. Semana que vem, damos início, então, à catequese do Evangelho segundo São Marcos. Então, semana que vem nós começamos por Marcos. Marcos, que é representado na Sagrada Escritura através do símbolo de um leão. Por que o evangelista Marcos é representado como um leão? Porque de todos os 4 evangelhos e dos 3 sinóticos, ele é o mais rápido, mais objetivo e mais conciso. São Marcos é padroeiro da cidade de Veneza, e na entrada de Veneza, no brasão de Veneza, está lá o leão alado, um leão com asas, que é o símbolo do evangelista São Marcos. Então, na semana que vem, vamos estudar quem foi São Marcos, que foi discípulo de São Pedro. São Paulo não teve muita paciência com ele, porque no começo era uma pessoa muito inconstante na fé, era uma pessoa que teve aí seus altos e baixos, que abandonou, voltou, e chegou uma hora que Paulo falou, eu não quero mais Marcos com a gente. São Pedro teve muita paciência, Pedro acreditou, Pedro insistiu, e depois Marcos se transforma aí, né, em evangelista. É ele quem vai fundar uma grande comunidade em Alexandria. Nós temos em Alexandria hoje a igreja copta, a igreja católica ortodoxa copta, uma das tradições orientais mais antigas e que vai surgir em torno, né, da comunidade, da missão apostólica empreendida pelo evangelista São Marcos. Então, semana que vem nós começamos diretamente por Marcos, o evangelista mais conciso e objetivo e que mais vai frisar na questão do discipulado. É no caminho, seguindo ao mestre atrás dele, que eu vou descobrindo e conhecendo quem ele é. E a partir do momento que eu sigo o mestre atrás dele, eu me torno então verdadeiramente seu discípulo e aprendo a reproduzir em mim, não por imitação, mas por convencimento, aceitação, amor e testemunho, aquilo que o meu mestre me anuncia. Espero que vocês tenham gostado da nossa primeira catequese sobre a Palavra de Deus, sobre aí os Santos Evangelhos. Na semana que vem, se Deus quiser, nós retomamos esse tema precioso, debruçando-nos acerca então do Evangelho segundo São Marcos. Muito obrigado a todos que nos acompanharam na manhã desta terça-feira, dia 13 de setembro. Amanhã, festa da Exaltação da Santa Cruz. Quinta-feira, festa da Virgem Dolorosa, Nossa Senhora das Dores. Agradeçamos a Cristo Nosso Senhor. A cruz amanhã é celebrada na sua exaltação, no seu triunfo, não como instrumento de suplício, mas como instrumento de vitória. Lembre-se daquela jaculatória que nós rezamos sempre começando a Via Sacra. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes todo mundo. Então nós olhamos para a cruz de Cristo amanhã como sinal de esperança, como sinal de vitória, e aos pés da cruz a Virgem Santíssima, ela que de Belém, passando por Nazaré, passando por Caná, esteve até os pés da cruz em pé, sem nunca tirar os olhos do seu filho. Ela nos ajude também para que diante das nossas cruzes não tiremos os olhos de Cristo. Temos aqui do lado uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. E São João Paulo II falava que a Virgem Aparecida foi um presente do Cristo crucificado para a nação brasileira. Então peçamos à nossa mãe, quando em 78 a imagem original de Nossa Senhora Aparecida foi reduzida a pedaços, a caquinhos, um dos únicos pedaços que sobraram inteiros foram as suas mãozinhas, postas em prece. As mãozinhas de Nossa Senhora, em oração, elas não foram quebradas, não foram separadas. E com isso, até nisso, nossa mãe nos ensinou que ainda que a vida nos faça em pedaços, dizia Dom Orlando Brandes, as mãos postas em prece sempre hão de nos sustentar e nos manter incólumes, intactos. Então que a Virgem das Dores ajude-nos para que nunca tirando os olhos de Cristo, mesmo diante das cruzes, nós também um dia sejamos capazes de receber o prêmio da perseverança final.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, e de São José, seu esposo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus, permaneçamos em paz e o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Uma santa semana nos corações de Jesus e Maria Santíssima. Um grande abraço e até semana que vem, se Deus quiser. O teu amor me conquistou. Você ouviu na Rádio Católica de Osasco, programa Eu Creio, Nós Cremos. Apresentação, Padre Vinícius Soares.